aqui entra a área urbana, implementação do Plano Municipal de Mata Atlântica, atualização de fiscalização, inclusive na área de criminal. E só que começaram a reconhecer aquele conceito de área rural consolidada, ou seja, de ocupações até 22 de julho de 2008, na Mata Atlântica, sendo que isso é equivocado, porque, como estudantes do direito, a gente sabe que no primeiro semestre a gente já aprende que lei geral posterior não revoga a lei especial anterior. E é isso que aconteceu. Você tem uma lei especial, que é a Lei da Mata Atlântica, e veio uma lei geral, o novo Código Florestal, que conversa com ele totalmente. Quando você olha uma APP, a primeira coisa que você pergunta, ali tem Mata Atlântica? Sim, então eu vou olhar o que pode na Lei da Mata Atlântica. Se poder aqui, se for permitido, você olha se pode fazer aquilo que você pretende dentro da APP do novo Código Florestal. Mas, enfim, o governo federal expede um despacho reconhecendo essa área rural consolidada na Mata Atlântica, há uma reação imediata de ONGs e da Abrampa, Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público, expedição de recomendações, ação civil pública, e aqui na Promotoria Regional Ambiental, há uma modificação da licença ambiental da Suzano, possibilitando que ela usufrua de madeira vinda de área convertida da Mata Atlântica. Eu ingressei com uma ação civil pública lá em Mucuri e até hoje, já passado alguns meses, ainda espero a liminar. Mas não é só contra a Suzano, mas também é contra o órgão ambiental estadual que fez esse reconhecimento, inclusive antes do governo federal, lá do ano passado. Para quem se interessar, eu desenvolvi no âmbito do pacto, porque eu sou conselheiro do pacto pela Abrampa, e faço parte do grupo de trabalho de políticas públicas. Desenvolvi um quadro comparativo daquilo que tem no novo Código Florestal e daquilo que tem na Lei da Mata Atlântica. Isso está no blog aqui, que chama New4, é um blog capitaneado pelo Dr. Pedro Brancalhon, é uma sumidade em termos de questões florestais, de restauração, compensa vocês darem uma olhada. Tem aqui uns gibis, também eu fiz a partir de 2014, do novo Código Florestal, então ele traz esses principais aspectos da lei, principalmente aquele que tem que aplicar lá no campo, que é o produtor rural, então uma linguagem simples, é um personagem, desenhos, e depois eu fiz um da Lei da Mata Atlântica justamente para reforçar essa ideia de que, olha, cuidado, primeiro você olha aqui na Mata Atlântica, depois lá no novo Código Florestal. E essa situação toda foi tratada aqui justamente na situação da silvicultura de eucalipto. Então, foi instaurado um inquérito civil pelo Ministério Público, inicialmente para ver a reserva legal das áreas com plantio de eucalipto. No final desse procedimento, foi apurado que 60% desses empreendimentos não tinham licença ambiental, ou elas estavam vencidas, mais de 70% deles não tinham a reserva legal averbada, exigência à época da lei, no registro de imóveis, ou tinham as suas APPs degradadas. A conclusão foi o reconhecimento da responsabilidade das empresas por fomentar a atividade econômica em áreas ambientalmente irregulares. Olha só aqui um mapa, essa área churiada é onde deveria ser reserva legal da propriedade, mas o que a gente tem aí no verdinho claro é o plantio de eucalipto. Então, a partir do momento que a empresa adquire essa madeira, ela é objetivamente responsável pelo dano ambiental, né? Dano ambiental de não ter floresta na reserva legal. Então, são duas grandes obrigações. Isso, depois foi possível, no final desse inquérito civil, firmar um acordo por meio de um termo de ajustamento de conduta, que tem duas grandes obrigações: reparar os danos ambientais com a recomposição dessas áreas ambientalmente protegidas, áreas próprias e fomentadas, e de desenvolver o programa Arboreto. O Arboreto ali atua em toda a cadeia de restauração florestal, marcação de matrizes, coleta de sementes, produção de mudas. É situado aqui em Teixeira de Freitas, tem a sua base florestal ali perto da Polícia Rodoviária Federal, do outro lado. Ele criou uma rede de sementes, rede de mudas. Então, a Mata Atlântica ela tem uma diversidade imensa, então não adianta fazer restauração florestal com meia dúzia de espécies, e para que a gente oferte uma restauração com a diversidade que a Mata Atlântica exige, há necessidade que essa coleta de sementes seja feita num raio bem grande.
Então, é por isso que o programa dá assistência técnica a núcleos comunitários, desde uma aldeia indígena em Porto Seguro até o norte do Espírito Santo, criando essa rede de sementes e de mudas, e hoje já conta com 22 colaboradores, e que faz a diferença aqui na nossa região, e felizmente é reconhecido nacional e internacionalmente pelo trabalho da restauração florestal. Então, muito obrigado aí pelo convite. Esse nome eu achei perfeito da disciplina, Direito e Ecocomplexidade, e eu fiquei muito contente aqui de compartilhar com vocês um pouco da atuação do Ministério Público, especificamente da minha Promotoria de Justiça. Bem, Fábio, obrigada. Sempre, assim, me impressiona muito o fôlego, né, de trabalho que vocês têm, você consegue conduzir aí na sua promotoria. Foi muito rico, creio que foi para todos, muito rico essa experiência da gente poder conhecer um pouco mais e a interface, né, com o direito, conhecer mais sobre o Ministério Público também, e essas informações também sobre o contexto regional, também local, que eu acho que é algo muito importante. A gente, na universidade, a gente vem sempre tentando fazer assim, né? Uma das premissas da universidade é ela ser territorializada, né? Ela ter uma conexão. Não faz sentido a gente ficar nos debruçando muito tempo ou em certa profundidade em contextos que são totalmente aleatórios ao que a gente vive aqui. Então, a gente tenta buscar aí nesse estofo da teoria para nos ajudar a conhecer e refletir sobre os problemas, mas sempre que possível, facear aqui com o contexto local para nos auxiliar melhor a nos formar enquanto agente de transformação, ou pelo menos tentar nesse sentido. Queria colocar aqui para a turma que está aberto, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento. A gente tem uma postagem aqui no chat da Rayane, né? Já falando que bairros de Teixeira de Freitas foram construídos em cima de lagoas naturais, né? Me chamou a atenção isso quando eu cheguei em Teixeira de Freitas também, algumas áreas, eu acho que ali também próximo ao chamado Shopping Novo, né? A gente vê, né, eles fazendo um processo, acho que de aterramento, e me falaram que é um pouco característico da história aí da cidade você ter esse tipo de ação sendo adotada no processo de urbanização. Um desafio, né, Fábio? É interessante, Rayane, que talvez a gente não consiga mais definir se de fato era esse recurso hídrico, né? Se eram lagoas naturais, e aí com todos os impedimentos decorrentes de áreas de preservação permanente, etc. Mas, de qualquer forma, quando se vai urbanizar, isso foge um pouco da minha atribuição como promotor regional ambiental, né? Já recai sobre o promotor ambiental local, que é a questão dos loteamentos, que também é uma questão muito séria aqui em Teixeira de Freitas, porque você tem a lei de parcelamento do solo urbano, que é uma lei bem antiga, uma lei de 67, e ela prevê uma série de requisitos para você poder urbanizar uma área, né? Entre elas, não que haja impossibilidade de você ocupar uma área que seja alagada, mas você precisa criar mecanismos para que essa situação ambiental ela não prejudique os futuros ocupantes daquela área, né? Então, você tem que ofertar, tem que fazer toda a questão de manilha e para captar essa água, para jogar no lugar correto, etc., e isso não foi feito. E eu tô aqui no Ministério Público praticamente na região há 15 anos, e frequento Teixeira de Freitas nesse período, e eu sei que é recorrente as reclamações em relação ao shopping velho, né, que você passa ali e não precisa ser uma chuva muito forte, que alaga mesmo, né? Então, isso é uma falta de planejamento. Tivemos uma promotora aqui, uma colega, a Milena Moreski, que ela bateu muito forte em questão de loteamento, porque não é só essa questão de alagar, é questão de tamanho da rua, tamanho de lote, você ofertar serviços públicos mínimos para poder vender esses terrenos, né? Então, você tem fazendas sendo convertidas em Teixeira de Freitas sem as condições mínimas de habitabilidade. E o que isso vai fazer com que você tenha N problemas relacionados a esses ocupantes, né? Serviços públicos que não chegam, ônibus que não consegue chegar porque não tem a largura, né? Você tem o transporte público, você tem a coleta de lixo,
você tem toda uma mobilidade urbana e outra, qualidade de vida, né? Então, você tem que ter uma metragem mínima, você tem que ter um recuo, você não pode construir uma casa em cima da outra, janela. Então, isso tem que ser combatido no início. Então, quando se está diante de um loteamento irregular, já tem que tomar medidas para que ele não vá à frente. Fábio, obrigada. Enquanto você estava falando, eu fui fazendo uma anotação aqui de possíveis questões, não é? Para a gente poder... Depois eu queria fazer um comentário também, Guilherme. Vai lá, Fred, antes que eu entre aqui com as minhas questões, lembrando aos alunos mas também, se quiser, né? fica à vontade. Não, pode ir lá. Então, é uma observação e uma questão aí para tentar mobilizar um pouco os estudantes também. Queria agradecer bastante o Fábio, quer dizer, eu tenho assistido já algumas apresentações dele, mas com esse enfoque eu nunca tinha visto, e achei muito interessante esse panorama, né, da atuação do Ministério Público. Aquela fase inicial, para mim, é muito boa, muito interessante, imagino que os estudantes também, né, ou seja, mostrando um pouco o funcionamento histórico de onde vem o Ministério Público. Então, achei muito bom, parabenizo aí. E para a gente aqui no Componente, fazendo um pouco umas ligações com as nossas discussões, né, quando a gente trabalha toda a questão da crise ambiental, né, especialmente a partir da década de 70, começa a ser percebida e discutida mundialmente, e aí toda a discussão da sociedade risco, do Beck, Ulrich Beck e outros tantos sociólogos que vem trazendo, a gente observa que as políticas públicas, elas, na área ambiental, elas vêm, de certa forma, para domar o ímpeto das sociedades humanas, né? Por que eu falo isso? Porque se até meados do século XX, século XIX, a natureza era vista como uma grande força que a gente tinha que vencer, né? Tinha que tornar essa sociedade, essa natureza, aliás, selvagem, em algo civilizado, inclusive várias teorias que surgiram em torno disso, muitas delas, inclusive, usando teorias científicas equivocadas, darwinismo, etc., mas, ou seja, a natureza era a força que tinha que ser domada. A gente observa, e fica muito claro quando a gente entra na discussão das políticas públicas, né, do regramento mais ambiental, que hoje a própria sociedade tenta se controlar, né, ou controlar esse ímpeto quase selvagem de degradação ambiental sistêmica, que é o que, de certa forma, a gente observa em nível mundial. Nossa região fica muito claro isso. Eu uso sempre os estudantes, pode sair de bicicleta aqui pela BR-101 ou em direção a Alcobaça ali, a gente vai ver vastas monoculturas, né? Era um bioma Mata Atlântica, essa região era um ecossistema específico e nas últimas décadas tem sido cada vez mais degradado. E é interessante que mesmo os remanescentes que sobram hoje em dia, a gente não tem conseguido também, digamos, os proprietários rurais, né, que deveriam salvaguardar esse ativo ambiental que traz uma série de benefícios, a gente também não consegue, aí a necessidade do controle, da política de comando e controle, da fiscalização ambiental. Então, acho que ilustra bastante essa discussão, acho que a sua apresentação, Fábio. E aí eu queria fazer uma pergunta, uma curiosidade minha mesmo, assim, você trouxe a questão de um dos projetos que é relacionado a resíduos sólidos, né? Isso é um contexto bastante, digamos, difícil em praticamente todo o Brasil, né? Não é uma característica só de Teixeira, mas a gente observa, inclusive eu já levei estudantes de outros componentes também para conhecer lá o que se chama de aterro, eu não sei como é que está a fase lá hoje, mas quando a gente foi não era um aterro sanitário, era um lixão de fato, né? Queria saber, Fábio, você tem essa informação sobre como que está, você colocou da necessidade dos planos, né, desse planejamento, aqui especificamente em Teixeira, houve algum avanço em relação à organização desse sistema todo de coleta, de envolver os catadores? Talvez, quer dizer, se você tiver informação também, eu não sei se você tem essa informação a mais, mas eu acho que é importante esse panorama aqui da nossa cidade. Agradeço aí mais uma vez. Não, Fred, muito obrigado. Às vezes a gente continua fazendo as mesmas apresentações durante um período, a gente até se cansa, né? Então, novo Código Florestal, arboreto e tal, ao mesmo tempo que foi um desafio em pensar, né, na temática ecocomplexidade, mas a partir do momento que houve essa vinculação à atuação do Ministério Público, eu visualizei que eu poderia trazer, né, o que a instituição está fazendo
e especificamente na nossa região, porque o que eu sinto, inclusive fazendo parte do mundo acadêmico a partir de um mestrado que eu fiz na Universidade Federal do Sul da Bahia, é que as discussões hoje são muito mais qualificadas, né? Então, eu tive a oportunidade de ver um artigo agora sobre a qualidade da água aqui nos rios da nossa bacia, então feitos por alunos da UFSB e tantos outros projetos aí que, de fato, focam na região. E numa das apresentações que eu tenho, do programa Arboreto, de um estudo que a Unicamp fez sobre estudos da fauna e da flora na nossa região, a gente não tinha praticamente nada. Então, o FSB ela veio suprir, né, essa falha que existia aqui, e você, Guinever, e João Batista, os demais professores aí estão de parabéns, que nossa região só tem a ganhar aí com a atuação de vocês. E reiterando, né, que a questão dos resíduos sólidos é das mais complexas. Curiosamente, em relação aos sistemas municipais de meio ambiente, resíduos sólidos e tal, eu instaurei inquérito de serviço para todos, menos Teixeira de Freitas nos resíduos sólidos, porque já era uma cidade, na época, avançada, já tinha o seu plano. O colega que me antecedeu, doutor Alexandre Cruz, não sei se talvez alguns alunos aqui, ou quem era de Teixeira, havia uns containers enormes, assim, verdes, amarelos, vermelhos, tal, em que as pessoas poderiam separar os seus resíduos. Então, tinha um panorama bem diferente, né? Como você disse, às vezes a gente vai visitar o aterro, ele está muito ruim, às vezes ele está um pouco melhor. Para te dizer se especificamente ele está se enquadrando na condição de aterro, eu não tenho a capacidade técnica, mas eu ousaria dizer que eu acho muito difícil. Uma das nossas esperanças é que a gente tem o secretário executivo do consórcio intermunicipal Construir, que ele é muito atento a esses assuntos. E ele, de fato, há muito tempo, inclusive com o apoio do Ministério Público, ou a gente realizando ações em conjunto, visando minimizar esse problema. E qual que é a ideia do consórcio que eu sempre tentei com os municípios? A gente tirar a pressão dessa disposição final. Fazer isso por meio de centrais de triagem. Então, nessas centrais de triagem, além desse reuso, dessa reciclagem, da possibilidade da compostagem, você envolveria os catadores, né, que é uma tônica da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Infelizmente, no passado muito próximo aqui, a gente tivemos algumas iniciativas que não vingaram de envolvimento de coletores. Então, até certo oportunismo de querer envolver os catadores, de criar uma associação, mas, na verdade, não reverter totalmente os recursos, né, obtidos com essa reciclagem aos associados, né, aos cooperados. Então, hoje em dia, são ações isoladas, não existe uma cooperativa, né, ou uma reunião desses catadores, mas depois eu até vou compartilhar, que eu só consegui no Zap, eu não consegui baixar, um videozinho do Consórcio Construir, que ele lida, assim, de forma muito precisa com todas essas questões, o que precisa fazer, qual que né, a gente não é só reaproveitar, reutilizar, a gente precisa ter em mente que a gente precisa reduzir. Será que a gente precisa isso mesmo? Não preciso, né? Isso é uma coisa no nosso mundo capitalista, assim, muito complicado, mas a gente tem que ter essa consciência. E o próximo passo e mais factível é a construção dessas centrais de triagem e o envolvimento dos catadores. Então, a partir daí, a gente consegue tentar dar o próximo passo. Fábio, obrigada aí, Fred. O Danilo está inscrito, né, para poder fazer uma pergunta ou falar. Danilo, fica à vontade.
Oi, boa tarde. Tudo bem? Professores Fred, professora Guilherme, doutor Fábio. Tudo bem, Danilo? Eu sempre gosto de participar, assim, como o doutor Fábio tem participado, compôs a minha banca do TCC da UFSB, e também fiz estágio na Promotoria Regional Ambiental, que eu tenho muito apreço por isso, e também tenho elevadas estimas pelo doutor Fábio. E eu tenho uma pergunta, doutor Fábio, que vai muito em base nessa questão da complexidade ambiental do professor Henrique Leff, mas também, assim, de como que tem sido a atuação do Ministério Público para isso. Assim, nós estamos passando por uma transição do direito ambiental para repensar alguns paradigmas jurídicos, especialmente o paradigma jurídico focado na questão do biocentrismo, né, e tentando elevar o direito para uma questão ecológica, né. Então, a gente tem alguns instrumentos que têm ocorrido mundo afora, como o próprio relatório do PNUMA, que retrata uma incapacidade da gestão ambiental articulada e também da necessária efetivação de um Estado ambiental de direito. Dito isso, a gente também tem recente discussão aí na Corte Suprema do Brasil, que é a questão do Fundo Clima. E saiu ontem a relação de pessoas que vão estar participando, não só como participação popular, mas também com participação com amicus curiae. Que, inclusive, a discussão é que algumas dessas de instituições que deveriam estar participando não estão participando, que é uma pena. Mas a gente tem essa discussão também na Corte Interamericana de Direitos Humanos, com a opinião consultiva número 23, que vem tratando dessa elevada discussão jurídica de atribuição da persona ficta à natureza, aos rios e a animais. Então, diante disso, eu queria perguntar como que tem sido a atuação do Ministério Público, em especial para essa questão da ecologização do direito, e essa reformulação do paradigma jurídico para o paradigma biocêntrico, e também desse estado de coisas inconstitucionais, muito encampado pelo ministro pelo ministro Barroso, na ação direta por omissão número 60 e a DPF 708. Agradeço. O Danilo sempre muito antenado, né? Parabéns. Foi realmente muito bom o período que eu pude contar com você como estagiário. Aqueles que passam pelo estágio na Promotoria Regional Ambiental realmente é diferenciado, porque sai muito da caixinha, né, do que o operador do direito faz, de uma forma geral. Então, faz estágio com promotor criminal, denúncia, alegação final, aquele cara crachá que eu brinco. Agora, quem faz estágio na área ambiental realmente tem que ter uma mente mais aberta é muito difícil a gente ter protocolos rígidos, assim, em termos de lidar com situações aparentemente iguais ou muito parecidas, né? E, de fato, a gente passa aí pelo biocentrismo, né, por reconhecer todas as formas de vida como integrantes e necessárias à nossa própria sobrevivência, e uma vez ou outra a gente já tem notícias aí de algumas cortes reconhecendo essa questão da titularidade de direitos, seja de animais, salvo engano, que se eu não estou enganado, até de uma determinada floresta agora foi reconhecido. E agora, toda mudança, ela, principalmente, né, em termos de sujeito de direitos, ela é muito arraigada no direito, em termos da sua vinculação ao ser humano. Então, ainda que se reconhecer a necessidade dos demais seres vivos, ou mesmo, né, do meio ambiente como um todo, como necessária para o ser humano, mas a partir daí que o animal teria o mesmo direito que um ser humano, que uma árvore teria o mesmo direito, vai demorar bastante, né? Então, a gente tem alguns
algumas pinceladas aqui, né? Por exemplo, o doutor Heron Godin, que é um promotor de justiça aqui, que ele ficou muito famoso pelo caso do HC de uma chimpanzé, alguns anos atrás, né? E que até hoje a gente não sabe se o judiciário ia dar ou não, porque o animal acabou morrendo antes, mas a gente tem algumas expressões dentro do Ministério Público que a doutora Vânia Túlio, lá de São Paulo, a própria colega que passou aqui, a doutora Letícia, passou por Caravelas, né? E que tinha uma atuação assim, muito marcante, então ela passou lá em Caravelas. Eu sei que questão de animais de rua, etc., é uma preocupação. Isso vai muito da formação do promotor, da personalidade, né? Não posso dizer que é uma tônica central, assim, de todos, né? Eu acho que, inclusive, passa por transformações individuais. Mas, muito legal a sua pergunta. Eu estou vendo aí que você está na crista da onda aí dos últimos acontecimentos. Então, é muito importante tê-lo no RG Clima. Eu tenho certeza que vai agregar muito aí essas discussões e trazer o que tem mais de atual, né, para o grupo de pesquisa. Parabéns. Agradeço, doutor Fábio. Agradeço também aos dois pela interação. E eu queria aproveitar, eu acho que eu vou fazer uma ponte com essas falas. Você comentou, enquanto estava apresentando, Fábio, que há uma grande questão, uma grande dificuldade com o pessoal capacitado, com o pessoal especializado aí, né, com o pessoal especializado, com encontrar profissionais capazes de atuarem nessa área. E aí eu queria te perguntar isso, né, considerando a sua grande articulação aqui na região com diversos atores, como é que você avalia que está esse campo profissional na região? Quais seriam aí as maiores, talvez, limitações a serem preenchidas, pensando nesse alunado nosso também, que vai aí, né, está iniciando ou está no meio aí do seu percurso acadêmico? Eu não sei, Guilherme, se a gama de profissionais, ela talvez seja satisfatória, mas você ser um engenheiro florestal não te capacita a fazer parte de uma equipe técnica multidisciplinar que vai analisar um licenciamento ambiental. Então, dentro desse escopo, né, você pegar um determinado profissional e capacitá-lo para uma fiscalização ambiental, para um licenciamento, para conseguir entender a condicionante e se ela está sendo respeitada ou não, você tem um profissional que possa, aqui dentro da nossa mobilidade urbana, né? Então, são feitas intervenções aí em vias públicas, às vezes você fala, olha, eu não faria isso, né? Será que não contrataram engenheiro de trânsito e tal? Então, mais, não só formar os profissionais, mas capacitá-los para aquilo que a nossa sociedade necessita. Obrigada. Fábio, ou Fred, você quer comentar alguma coisa? Não, estou achando ótimo aí o debate. Eu lembro da fala que o Danilo trouxe agora, é importante a gente lembrar lá da Constituição, né, do Equador, Constituição da Bolívia, que já tentaram incorporar um pouco esses direitos da natureza, né? Só fazendo um adendo aí, mas é isso. Bom, eu quero fazer uma outra ainda que me deu curiosidade. Eu já estava chegando pronta com essa pergunta, mas você ainda me deu uma deixa na sua fala, dizendo que ao longo dos 15 anos foram mudando os problemas que foram apresentados, ou pelo menos as características desses problemas, eles foram mudando. Então, como é que se você consegue avaliar, ou se você consegue fazer agora, assim, uma avaliação um pouco, talvez, cronológica, o que foi mudando de demanda, o que tem nos últimos anos aí sendo mais colocado para vocês, e se você visualiza também, porque isso nos dá até
uma ideia, talvez, do perfil aqui da região nessa área ambiental. Claro, com o recorte do que chega para vocês no Ministério Público. Quando se trata de regularização do sistema municipal de meio ambiente e de planos municipais de saneamento e de resíduos, eu posso falar que isso é uma constante, porque são fatos que não foram resolvidos. Então, em que pese existir 13 TACs para regularização do SISMUMA, eu tenho ainda muita dificuldade na regularização das políticas municipais de meio ambiente, eu tenho dificuldade, até que capacitação dos atuais membros das secretarias ou diretorias, isso está ocorrendo. E o que é interessante, os órgãos ambientais municipais, eles ficam muito contentes com a atuação do Ministério Público nesse sentido, porque eles podem cobrar o prefeito de uma melhoria da sua atuação, né, da sua capacitação ou de estruturação do órgão. Isso eu senti realmente uma leve melhora, mas ações relativamente simples, como você ter na página da prefeitura um sistema municipal de informação ambiental. Olha, coisa simples, você poder carregar os procedimentos, as licenças ambientais e tudo mais que diz respeito à gestão ambiental municipal, que seria o interesse da população e que tem que ser, né, pela transparência que deve existir numa sociedade democrática, mas você não vê isso acontecer. E é interessante que os municípios se apoiam numa promessa do governo estadual de um sistema que ele vai disponibilizar um sistema de informações ambientais dos municípios. Então, seria uma plataforma que abarcaria todas essas informações. Mas eu, particularmente, gostaria muito mais de ver essas informações no site da prefeitura, que é onde você busca informações no município, do que, falo site da prefeitura, mas site do município, né? Não deve ser de uma determinada gestão. Então, essas duas questões, elas são, eu não vejo assim como a gente alcançar a sua plenitude, de chegar no momento que fala, poxa, agora eu posso virar as costas aqui para Teixeira de Freitas, que o SISMUMA está totalmente regularizado, porque é uma montanha-russa. Hoje o conselho está bem, amanhã é um membro que sai e não é reposto, são situações de utilização irregular do Fundo Municipal de Meio Ambiente para pagar servidores da própria secretaria, que não pode ser feito, e outra, a cada 4 anos a gente tem uma renovação e uma necessidade de reiteração das obrigações. Parece brincadeira, mas todo início de gestão, e eu já passei aqui por 3, 4, né, salvo as reeleições, em que você precisa sentar, falar dos TACs, falar das ações em curso, do que a prefeitura precisa fazer, e aí é o prefeito, olha, eu estou chegando agora, eu preciso de mais prazo, sendo que o anterior ficou 4 anos enrolando e não resolveu a questão. Mas, por outro lado, a gente vê até pelo fato da promotoria ter uma ação muito forte relacionada ao eucalipto, que respingou de uma forma geral nos outros imóveis rurais, a questão da regularização dos imóveis rurais é algo que a gente pode começar a ver um resultado, né? E isso eu me baseio nesse monitoramento independente da cobertura florestal, que é uma ação prevista no TAC, que eu fiz com as empresas de celulose, e que hoje é abacada pelo Fórum Florestal, de que uma empresa é contratada para fazer esse monitoramento da cobertura. E os dados indicam que, nos últimos anos, a gente teve um incremento dessa cobertura florestal. É claro que eu não posso ter os louros dessa modificação, mas eu acredito que a atuação da promotoria, ela, de fato, teve um impacto, né? Seja das próprias empresas de celulose, dos seus fomentados, ou dos outros imóveis rurais. Muito há de ser feito, né? Tanto que a maior ocupação que tem aqui na nossa região é com pasto, não é com eucalipto. Então, essa é uma atividade que ela precisa ser fortemente atacada,
porque é nesses imóveis que a gente não tem reserva legal, a gente não tem, tem muita área de preservação permanente degradada, e que esses proprietários têm que ser chamada a responsabilidade, né? Então, um setor está muito bem encaminhado, que é da silvicultura de eucalipto, mas tem o de pasto e também, em menor monta, mas que talvez seria, na verdade, já é uma fiscalização aqui do Ministério Público, que é a da cana-de-açúcar, né? Uma atividade que tinha, inclusive, a intenção informal aí de duplicar a sua produção aqui na região. A gente teve uma notícia, inclusive, de investimento aí de milhões de reais na Santa Maria, que é aqui em Medeiros Neto. Então, de fato, isso deve se confirmar, né, com o aumento da produção, e a gente não quer impedir o desenvolvimento dessa atividade, a gente quer que ela ocorra de forma ambientalmente correta, e é só isso. Então, não adianta ter uma propriedade 100% dela de cana-de-açúcar, a gente tem que ter a reserva legal. Se tem um curso d'água, tem que respeitar a faixa marginal. Então, são desafios, e acredito assim, que eles não vão desaparecer, né? Mas que a gente tem que ter a criatividade de enfrentá-los. A ferro e fogo, comando e controle, é muito difícil. Então, se não houver articulação, envolvimento da academia, né, e você mostrar para a atividade econômica que é um ganha-ganha, a partir do momento em que você protege uma nascente, tem um curso d'água, você tem maior disponibilidade de água, você não precisa andar, né, caminhão-pipa ou a determinada outorga de água, você já consegue captar ali no local, para aquela cultura é muito melhor. Então, são algumas ideias que precisam ser amadurecidas na região e alguns conceitos modificados para que a gente, de fato, consiga caminhar aí passos largos para uma maior enfrentamento aí, né, a nível de mudanças climáticas. Eu acho que é uma frase que fica assim bem marcada para a gente, né? A necessidade da gente fazer essa mudança aí de paradigma mesmo, para a gente começar a pensar com o nosso modo, né, de estruturação enquanto sociedade, que a exploração das atividades econômicas, né, não podem mais ser tão assim predatório ou ao custo da natureza, sendo que opções a ciência já nos mostrou, né, estudos já mostram que nós temos opções para poder, pelo menos, testar em escalas maiores, isso tem que ser buscado, e o processo de, não só de sensibilização, eu acho que tentar forçar ou empurrar um pouco aí que essa mudança se dê em áreas tão diferentes, a gente está sempre empurrando, sempre tentando, né, fazer com que esse entendimento se passe para aqueles que não só são os tomadores de decisão, mas aqueles que são exploradores também das suas áreas aí de competência. E eu acho que a gente fica muito feliz, eu particularmente fiquei muito feliz quando cheguei em Teixeira de Freitas e conheci a atuação, né, da sua promotoria, que é muito conhecida, muito destacada. Talvez o Fábio não saiba, mas uma vez eu assisti uma palestra sua, eu estava ainda, acho que no meu mestrado, na UESC, você tinha feito uma palestra, acho que foi em Salvador, falando de ações do Ministério Público. Eu não imaginei que a gente iria mais à frente estar trabalhando junto assim, mas desde aquela época eu já observava assim o fôlego, né, e o compromisso com a atuação mesmo nessa área ambiental como uma vocação também pessoal. E é um pouco, acho que a gente tenta buscar colocar nesses que têm contato com a gente, no caso, eu, professor Frederico, na função, né, de docentes, instrumentalizar o máximo possível e sensibilizar também esses que estão conosco, iniciando o seu percurso de formação, né, para que possam compreender e olhar o meio ambiente, a natureza, ou, na verdade, a sua inserção, né, o seu diálogo nessa estrutura, nessa modalidade muito mais amplificada, crítica também, consciente. Nenhum de vocês, a gente não teve mais participação dos discentes aqui. O professor Frederico quer comentar alguma coisa? A gente segue para as palavras finais do Fábio.
Não, quer dizer, só agradecer o Fábio por ter se disponibilizado a participar conosco hoje. Eu acho que foi muito rico mesmo o diálogo, a apresentação e o diálogo na sequência. Eu acho que a gente tem que estreitar, inclusive, mais. Eu sei que em Teixeira tem vários, digamos, fóruns que têm debatido muita coisa, como o Comitê de Bacia e outros tantos, né? Mas o Fábio acho que falou bem. Me parece comando e controle, só ações de comando e controle, né? Ou seja, a força do Estado agindo não está funcionando. E aí tem uma série de outros mecanismos. Exemplo, pagamento de serviços ambientais, né? Que a gente discute de vez em quando com os estudantes aí. O próprio ICMS ecológico, né, que a Bahia ainda não implementou, até onde eu sei, eu não sei se avançou isso, mas não, né, ainda não. Então, o Brasil, vários estados já implementam. Eu me lembro no Rio de Janeiro, que os pequenos municípios do interior começaram a ficar malucos para organizar todo o sistema de gestão ambiental para conseguir o recurso do ICMS ecológico. Então, é um incentivo a mais, né? Tiveram que estruturar os comitês e tudo mais para funcionar. Então, talvez seja esse mix aí de ações que a gente vai conseguir dar conta, né? Só agradeço ao Fábio aí pela participação. Um abraço, então, para vocês. Também reforço, reitero os agradecimentos. Essa reunião ela foi gravada, eu dei alguns cortes na gravação para poder não ficar tão pesado. A gente deve colocar no canal do YouTube do RG Clima e disponibilizar o link para os estudantes e abrir o link, né, para quem quiser depois acompanhar isso. Mais uma vez, agradecendo aí ao Fábio por essa e por outras oportunidades da parceria. São muito qualificados esses encontros, e eu acho muito interessante quando eles aparecem tempos depois nas falas dos nossos alunos, né? Alguma visita que a gente faz, teve uma vez que a gente conversou no Ministério Público com um colega seu que é da área criminal, eu fui lá com uma turma, e tempos depois, uma aluna veio me falar, professora, né, eu fiquei com aquilo na cabeça, e ela já tem direcionado o campo de trabalho dela com uma fala que ela ouviu naquele momento. Isso nos recompensa muito e nos mostra como esses momentos realmente eles podem ser aí realmente bem aproveitados. Então, Fábio, abro para você a palavra final. Você quer fazer algum comentário? Eu que agradeço, né? Mais uma vez, é uma satisfação falar da minha profissão, que eu tanto amo, e é difícil em outras áreas que você acaba enxugando gelo, mas eu acho que na área ambiental a gente consegue uma modificação, a gente consegue atrair parceiros assim de altíssimo nível, e esse nosso momento de hoje é uma via de mão dupla, né? Então, os comentários e as perguntas sempre fazem com que haja uma reflexão também da minha parte, né? E a partir daí a gente sempre tenta melhorar. E, como eu disse, foi assim, até uma surpresa que eu tive que fazer aí todo um apanhado, né, da atuação nas diferentes áreas e todo o seu histórico. E eu fiquei muito contente de mostrar. Eu peço desculpa que até eu acho que me excedi um pouco aí no limite, mas a nossa discussão depois acabou também sendo muito rica, e eu continuo à disposição, né? A Universidade Federal do Sul da Bahia veio aí para ter o seu papel de extrema importância na região, e naquilo que, não só o Ministério Público, né, mas eu acredito que vários setores da sociedade estarão aí disponíveis para ajudar não só a universidade, mas que a gente tenha uma vida melhor, né, aqui em Teixeira e região. Então, obrigado. Obrigada a todos vocês. Eu já vou ter que desfazer a sala, agradecendo a presença dos que estão aqui, falando que a gente continua depois lá pelos fóruns, pelos os outros encontros, tá bom? Daremos sequências aí ao componente. Fábio, mais uma vez, obrigada. Professor Frederico também. Um abraço aí a todos. Abraço, tchau, gente.